Deus. Vamos receber o pastor Samuel Cirilo, que vai estar ministrando agora a palavra do Senhor. Quero cumprimentar a igreja nessa noite com a paz do Senhor Jesus. Alegre por estar aqui nessa noite para vos trazer uma palavra. Já temos ouvido as palavras dos nossos irmãos, pastores. Saudar pastor Diego, também o seu vice-pastor, Deus abençoe. Prazer em conhecer demais cantores, Adriano Santos, né? Deus abençoe. Pastor Alex Gonçalves, do Rio de Janeiro, falava muito bem de ti. Alex do Cavaquinho, né? Nosso grande amigo, bênção de Deus, tocha também, né? Os demais obreiros, pastores, os irmãos pregadores aqui, Maicon, Deus abençoe. Todos vocês, me acompanha sempre que pode, o cantor Isaías, angolano, mas agora mora em Santo Augusto, já fazem 5 anos. Abra as vossas Bíblias comigo no livro de 1 Samuel, capítulo de número 17. Prometo a vocês que até a meia-noite, o máximo, eu encerro a mensagem. Amém? Oh, glória! Brincadeira, irmãos. Horário 9 horas e 22 minutos. 9 horas e 21 minutos. Até 21h40 e alguma coisa eu finalizo. Capítulo 17 do livro de 1 Samuel, versículo de número 15. Já foi citado, mas é a mensagem que Deus colocou em meu coração nessa noite. Livro de 1 Samuel, capítulo de número 17, verso de número 10. Todos acharam? Digo amém. Diz-nos então o texto, o epílogo vai falar: Davi e Golias. Disse mais o filisteu: hoje desafio das fileiras, as fileiras de Israel, dá-me um homem, para que ambos pelejemos. Ouvindo Saul e todo Israel as palavras do filisteu, espantaram-se e temeram muito. Ora, Davi era filho de um homem efrateu de Belém de Judá, cujo nome era Jessé. Jessé tinha 8 filhos, e nos dias de Saul este homem já era velho e avançado em idade. Ora, os 3 filhos mais velhos de Jessé tinham ido com Saul para a guerra. Eliabe, o primogênito, o segundo Abinadab, o terceiro Assamá. Davi era o mais moço. Os 3 mais velhos seguiram a Saul, mas Davi ia e voltava de Saul para apacentar as ovelhas de seu pai em Belém. Podeis se assentar por bondade. Meus queridos irmãos, esta mensagem que o Senhor tem colocado ao meu coração, que vai falar sobre o homem segundo o coração de Deus. Então nós intitulamos essa mensagem com o segundo tema: o homem que Deus procura. Eu observo neste capítulo que ora citei, que fala sobre estes personagens que a Bíblia vai destacar, que nos tempos em que Saul governava, estava sofrendo uma afronta do chamado e conhecido como gigante Golias, que afrontava Israel. E nós sabemos que por 40 dias ele vai afrontar Israel, e todos os dias ele vai de frente para o vale, e ele começa a gritar se não havia alguém em Israel, se não havia um homem que pudesse enfrentá-lo para vencê-lo e então conquistar o seu povo, o povo filisteu. Da mesma forma que eu olho para a Bíblia Sagrada, eu vejo que Deus encontrou um homem. Golias procurava um homem. Golias procura um homem que possa lutar contra ele.
Golias procura um homem que possa, de uma forma ou de outra, ser vencido ou vencê-lo. Mas a Bíblia Sagrada vai dizer que neste contexto em que Saul está reinando, é interessante, quando nós falamos em Saul, primeiro saber do que se origina a vinda deste homem Saul como um rei de Israel. A Bíblia vai nos falar que Israel está olhando para os vizinhos. Israel está preocupado porque os vizinhos estão tendo reis. E eles estão nos tempos dos juízes, que nós chamamos dos tempos da teocracia, que era o tempo em que Deus é que governava. Mas é interessante nós observarmos o gênero humano, e nós começamos a ver que ele jamais se contenta. Ele começa sempre a olhar para as vizinhanças, e olhando para as vizinhanças, olhando para o mundo paralelo que vivia junto deles, eles começaram a se descontentar, começaram a olhar para os vizinhos e a dizer: as nações que estão à nossa volta está melhor do que nós, porque tem rei. Nós não precisamos de Deus governando. Deus governa mal, Deus não administra bem. Deus governando, Deus dá ordem a juízes. Juízes obedecem à voz de Deus, porque no tempo da teocracia, Deus falava aos profetas, o profeta aos juízes, e os juízes assim administravam o povo de Israel. Mas Israel não está contente com a teocracia. Israel não está contente com Deus governando. Israel não está contente, porque quando Deus governa, Ele fala o que está certo, o que está errado. Porque quando Deus governa, Ele não deixa nada escondido. Porque quando Deus governa, o que está escondido vem às claras. Porque quando Deus governa, não tem o que pecado que fica escondido, porque vai vir à tona. Eles estavam descontentes porque quando tinha coisa debaixo do tapete, Deus usava profeta. Aleluia! A igreja de hoje, quando se levanta profeta, começa a dizer que é mentira. Mas aí vem charlatão por aí, entregando voto na igreja, adivinhando profecia, coisa parecida. Oferta, leva dinheiro. Mas o servo de Deus que ouve a palavra, guarda a palavra, medita na palavra, esses não dão ouvido. Deus está governando, não está bom. Quem que nós precisamos? Nós precisamos de alguém que nem os vizinhos. Não está bom? Não. O que nós vamos fazer? Nós vamos ter que falar com o profeta. Samuel, não queremos mais Deus. Teocracia não, agora é mudança de governo. O governo de Deus não está bom, não está prosperando. O governo de Deus não está indo de acordo com aquilo que a gente queria, porque o governo de Deus é isso mesmo, irmão. É renúncia da tua vida. É que você e eu, como João Batista dizia, que eu diminua e que ele apareça. Não é para você aparecer, é para ele aparecer na tua vida. Quando eles olham para o povo, ele está dizendo: teocracia não mais. O que queremos? Queremos um rei. Saul é um homem clamado pelo coração e pelos homens, porque não queriam mais Deus governando. Então nós vamos achar alguém que governe para nós. Quando eles procuram e pedem alguém para governar, aí Deus fala para Samuel, porque Samuel é líder, irmão. Só sabe o que é ter problema com crente é aquele que tem liderança, que é líder na igreja. Enquanto ele não é líder, ele critica. Enquanto ele não é líder, ele fala até do culto que é aberto, ele fala da liturgia, ele fala do que ele quer. Mas quando ele pega o microfone, ele não sai do chão. Quando ele pega o microfone, ele não sabe nem cantar o hino da harpa. Quando ele pega o microfone, não desce nada. Por quê? Ele critica, mas quando é para ele fazer, não tem. Samuel, tu é profeta, tu já foi juiz, já foi até sacerdote. Mas espera aí, Samuel, tu está ultrapassado. Nós queremos governo humano. Chega de teocracia. Chega de Deus governar. O que nós precisamos de um rei? Aí clama um rei. Deus diz para Samuel: Samuel, não fique preocupado.
Porque Samuel, como líder, ele estava triste. O povo está indo contra mim, o povo me rejeitou. O povo não está me aceitando, porque hoje tem uma dificuldade em aceitação. Ele chega para a igreja, para o pastor, para o pregador, para o missionário, para aquele itinerante, ele tem que ser aceito. Mas aí eu repito uma coisa: aqueles caras vão lá, plantam profecia, escondem coisa lá no cemitério, em tudo que é canto. Aí ele chega na igreja, ele inventa dizendo que vai lá, vai cavar, vai trazer à tona. Mas o infeliz que plantou tudo, o infeliz que anda carregando e inventando profecia dentro da igreja, mas ainda tem crente que está pedindo para Saul governar. Quando Saul começa a governar, Saul é o governo humano. Então quando Saul entra para governar, Deus diz: agora é o homem segundo o coração do homem. Mas quando surge esse homem segundo o coração do homem, aí Deus começa a procurar um homem não segundo o coração do homem. Deus começa a procurar um homem segundo o coração de Deus. E se Deus procura, Ele acha. No capítulo 13, verso de número 14. Agora, porém, capítulo 14, verso 13, verso 13. Disse Samuel a Saul: procedeste neciamente não guardar o mandamento do Senhor. Versículo 14: agora porém não subsistirá o teu reino. O Senhor já buscou para si um homem segundo o seu coração. Outras traduções vai dizer: o Senhor encontrou a Davi. Deus estava procurando um homem não segundo o coração do homem. Deus estava procurando um homem segundo o coração de Deus. E Deus nesta noite está dizendo: eu procuro em Sapucaia ainda crente que não é segundo o coração do homem, mas segundo o coração de Deus. Coração do homem, a Bíblia vai dizer que é enganoso. Mas Deus não procura um homem segundo o coração humano, procura um homem segundo o coração de Deus. E Deus encontra. E quando Deus encontra esse homem segundo o coração de Deus, você sabe a passagem? A Bíblia vai dizer que Davi estava apacentando as ovelhas de seu pai. E quando ele está apacentando as ovelhas de seu pai, no capítulo 16 de 1 Samuel, Deus vai dizer a Jessé: pega o chifre, enche de azeite. O original vai dizer chifre, não é vaso. Pega o chifre, enche de azeite, porque agora você vai ungir um rei. Agora você vai ungir o novo rei de Israel, que é o homem segundo o meu coração. Aonde é que está ele? Está lá na casa de Jessé. Quando Samuel vai para a casa de Jessé, porque quando o homem começa a olhar com o olhar natural, pastor cantor, ele olha com o olhar natural, ele enxerga o que é natural. Mas quando o homem sai do natural e abre os olhos espirituais, ele começa a enxergar o sobrenatural de Deus. Porque no natural você enxerga as coisas estando errada. O natural você enxerga você não crescendo. O natural, diziam para mim lá em Campinas, São Paulo: se você não fizer teologia, você não sai daqui. Mas o sobrenatural de Deus dizia para mim: vai porque eu sou contigo, vai porque você vai pregar a minha palavra, vai porque eu vou te usar. Se você ficar no natural, você não vai sair da naturalidade. Mas se você ir para o sobrenatural, Deus está dizendo: o sobrenatural de Deus vai envolver você. Vai envolver você. Samuel olhou no natural. E o natural, a gente tem mania de olhar para a aparência. Samuel chegou, o primeiro, não sei se era do meu tamanho, mas o primeiro que chega é Eliabe, formoso, alto, musculoso, soldado. Samuel, profeta. Tem crente que pensa que profeta não erra. Profeta erra quando olha com olhar natural.
Profeta erra quando quer agradar o homem e fala que Deus falou quando Deus não falou nada. Quer voltar, quer revelar para voltar de novo. Deus não precisa de revelador. Deus quer pregador da palavra de Deus, porque a palavra de Deus é que vai revelar o que está escondido. É a palavra de Deus vai edificar a tua vida. É a palavra de Deus, o próprio Jesus que vai dizer: e conhecereis a verdade vos libertará. A fé vem pelo ouvir, do ouvir da palavra. É a palavra. Onde é que está o ungido de Deus? Chega aqui, Mike, fica aqui na minha frente. Eliabe está aqui, meu pregador, fica do lado. O outro, Abinadab, Eliabe, Abinadab e Samar. O profeta Samuel: eu vou ungir o ungido de Deus. Um copinho aqui. Onde é que está o ungido de Deus? Opa! Deve ser Eliabe, é o terno dele. Deve ser Eliabe, é forçudo, né? Musculoso. É esse ungido de Deus. Ele está mais magrinho, não pode enfrentar lutas, batalhas. Também não, mas esse é o cara. Esse é o Eliabe, é o ungido de Deus. Quando ele diz assim: está perante mim o ungido do Senhor. Aí Deus diz para Samuel: ó Samuel, diga, meu Deus, eu não olho como olha o homem. Por quê? Porque o homem vê o que está diante dos olhos, mas eu vou muito mais além. Eu vejo o que está lá dentro do coração. Deus estava dizendo: Samuel, pare de olhar com o olhar humano. Para de ficar olhando para quem veio de terno e gravata, sapato bonitinho, bem lustrado, e nada tem de Deus. Mas Deus está dizendo nesta noite: olha lá para dentro, olha para o que tem dentro. O que tem dentro, aleluia. Onde é que está? Não é a aparência não, Samuel, mas quem é? Fez passar Eliabe, Abinadab e Samar. Passaram-se 7 filhos. Não tem homem para ser rei? Acabaram-se os mancebos? Perguntou Samuel. Não, ainda tem um. O menor, o caçula. Qual é o nome dele? O pai não falou o nome dele, mas não tem problema se o papai, se o vizinho, se o pastor não fala o seu nome. O importante é que ele sabe o teu nome, é que ele sabe onde tu mora, ele sabe o teu endereço. O papai Jessé não falou qual era o nome de Davi, mas ele disse: ainda resta, é o resto, o menor. Aí o profeta vai dizer: vai lá, traga o menor, porque enquanto o menor não chegar, nós não vamos nos assentar à mesa. Deus está dizendo nesta noite que é o menor que vai se assentar na presença de Deus. É este menor que Deus começa a levantar. Mas o que me chama a atenção, irmãos, é que este menor, em uma das minhas mensagens que eu prego, é que Deus não usa desocupado. Deus não usa pessoas que não faz nada. Porque no contexto do capítulo e o versículo que eu li, a Bíblia vai dizer que os 3 irmãos de Davi seguiam a Saul. Quem é que ele seguia? O homem segundo o coração humano. Mas a Bíblia vai dizer que Davi, ele apacentava as ovelhas de seu pai, ele trocava o turno, deixava alguém cuidando das ovelhas, ele pegava a marmita e ia levar para os seus irmãos. Aleluia, você não entendeu ainda. Ele deixava as ovelhas lá no pasto, deixava um guarda guardando as ovelhas, pegava a marmita, pegava o lanche, pegava os queijos, pegava tudo, enchia a carruagem, enchia a carroça. E o que ele fazia? Agora eu vou alimentar os meus irmãos. Aleluia. O crente que não é desocupado, o crente que é ocupado na obra de Deus, ele pode estar cuidando de ovelhas, mas daqui a pouco ele deixa de cuidar de ovelha, vai para o trabalho secular. No outro dia ele continua cuidando de ovelha. Por quê? Porque ele é como Davi, ungido de Deus. Os maiores seguem a Saul. Mas aí os mais preparados, irmão, quando enfrentam um gigante,
eles veem que o gigante está vencendo, e os gigantes estão calados. Mas a Bíblia diz que quando esse Davi vai levar marmita, Deus está dizendo: agora você vai passar de entregador para príncipe. Você vai passar de entregador, de office boy. A partir de agora você vai ser rei de Israel. E a Bíblia vai dizer que ele vai levar marmita para os seus irmãos, e ele vê aquele alvoroço. Ele tira a parecer saber o que estava acontecendo, e dizem para ele: o rei vai dar a filha em casamento, alguns presentes mais. E ele começa a pegar a propriedade do que estava acontecendo. E aí ele vai para aquele cesto, para a sua experiência, e ele vai trazer na bagagem dele a experiência do urso, a experiência do leão, que na hora que ele estava cuidando das ovelhas, ele não deu bola, pastor, ele não fez muita importância, mas Deus estava dizendo: ao leão que enfrenta hoje, o urso que você está matando hoje, é uma preparação, porque quando você se encontrar com Saul, vai isso que vai servir para te levantar e enfrentar o gigante. Deus está dizendo para você: o leão que você enfrentou e matou, se prepara, porque é o leão e o urso que você matou que vai ser o passaporte para a tua vitória. Se coloque de pé, por favor. Orai, séria, calaçora, mandarai. Quando Saul pega a armadura dele: Davi, pega minha armadura, coloca. Davi colocou. Dá uma chacoalhada aí, pastor. Diga: não me serve. Não me serve. Não é minha. Não é minha. O que não é teu, o que não é de você, o que é do teu irmão não é teu, não vai te servir nunca, porque a armadura era de Saul. A armadura do teu irmão nunca coube e nunca vai caber em você. Só vai caber em você o que é para você. Se você crê, levanta a tua mão, porque a armadura de Deus está descendo sobre a tua vida. E Deus está dizendo: quando ele vai enfrentar o gigante, já vou finalizar o meu raciocínio. Quando ele vai enfrentar o gigante, ele vai diante do rio, e ele pega 5 pedras, e ele está dizendo: eu vou me preparar, porque em 2 Samuel 22, eu tenho mais 4 gigantes para enfrentar, que é irmão deste gigante. Eu vou matar o primeiro e vou destruir os outros 4. Quando é que vai se levantar eu não sei, mas eu já vou preparado e vou matar todos eles. Quantos querem descer para junto do ribeiro apanhar pedras? Levanta a tua mão. É preparação. Deus procurou e Deus achou. Deus está procurando o homem segundo o coração de Deus. Fecha os teus olhos agora, nós vamos orar. Senhor meu Deus, da mesma forma, Senhor Jesus, que Jessé, ó Pai, que Saul, quando Davi enfrentou Golias, matou, destruiu, ó Pai, tirou a cabeça. Perguntaram: quem é ele? De onde é que ele veio? Qual é o pai dele? Ah, Senhor meu Deus, alguém não sabia informar quem era ele, mas buscaram informação. Este é Davi, filho de Jessé. Oh meu Deus, podem não conhecer nada sobre o nosso nome, sobre o nome daqueles que estão no anonimato, mas em nome de Jesus Cristo Nazareno, Deus nesta noite ainda está levantando os vizinhos. Deus ainda está levantando, embora Saul já rejeitou a Davi, embora Davi já serviu o rei, mas o rei fez pouco caso, mas em nome de Jesus, o Senhor o exaltou. Obrigado, em nome de Jesus, que Deus abençoe.